Dom Manuel I. Dom Manuel I de Portugal, nasceu em Alcochete, a 31 de maio de 1469 e morreu em Lisboa, a 13 de dezembro de 1521. Foi o 14º rei de Portugal, cognominado o Venturoso, o Bem-aventurado ou Afortunado tanto pelos eventos felizes que o levaram ao trono, como pelos que ocorreram no seu reinado. Dom Manuel I ascendeu inesperadamente ao trono em 1495 em circunstâncias excepcionais, sucedendo ao seu primo direito Dom João II de Portugal, de quem se tornara protegido. Prosseguiu as explorações portuguesas iniciadas pelos seus antecessores, o que levou à descoberta do caminho marítimo para a Índia, do Brasil e das ambicionadas Ilhas das Especiarias, as Molucas, determinantes para a expansão do Império Português. Foi o primeiro rei a assumir o título de Senhor do Comércio, da Conquista e da Navegação da Arábia, Pérsia e Índia. Em 1521, promulgou uma revisão da legislação conhecida como Ordenações Manuelinas, que divulgou com a ajuda da recente imprensa. Constantes surtos de peste negra em Lisboa, capital do reino, levaram a corte e a nobreza dos séculos XIV e XV a instalarem-se em Alcochete, nomeadamente o rei Dom João I e, em meados do século XV, o seu neto infante Dom Fernando, duque de Viseu. Aí, na vila de Alcochete, nasceu em 1469 Dom Manuel, filho de Dom Fernando, duque de Viseu e de Beatriz de Portugal. Durante a infância e a juventude, assistiu à guerra de intriga e conspiração entre a aristocracia e o seu primo direito Dom João II, muito cioso do seu poder. Alguns homens do seu círculo próximo foram mortos ou exilados, incluindo o seu irmão mais velho Diogo, duque de Viseu, assassinado pelo próprio rei. Sucedeu-lhe como o quinto duque de Viseu, quinto senhor da Covilhã e quarto duque de Beja, quarto senhor de Moura. Portanto, quando em 1493 recebeu uma ordem real de comparência no Paço, Dom Manuel I deveria estar preocupado. Mas o propósito de Dom João II era nomeá-lo o herdeiro da coroa, depois da morte do seu filho Afonso de Portugal e das tentativas frustradas de legitimar o bastardo Jorge de Lencastre. Dom Manuel I ascendeu ao trono em circunstâncias excepcionais, sucedendo a Dom João II de Portugal em 1495, de quem se tornara uma espécie de filho adotivo. Aclamado em 27 de outubro de 1495, Dom Manuel I provou ser um sucessor à altura, apoiando os descobrimentos portugueses e o desenvolvimento dos monopólios comerciais. Durante seu reinado, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia em 1498, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, Dom Francisco de Almeida tornou-se no primeiro vice-rei da Índia em 1505 e o almirante Dom Afonso de Albuquerque assegurou o controle das rotas comerciais do Oceano Índico e Golfo Pérsico e conquistou para Portugal lugares importantes como Malaca, Goa e Ormuz. Também no seu reinado organizam-se viagens para o Ocidente, tendo-se chegado à Groenlândia e à Terra Nova. O seu reinado decorreu num contexto expansionista, já preparado por seu antecessor, e marcado pela descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1498 e pelas consequências políticas e económicas que advieram deste facto.
Dom Manuel I opta por uma política de expansão indiana e põe em prática os seus princípios, criando a oportunidade para a realização da viagem de Vasco da Gama em 1497, contra, ao que parece, a oposição de parte do seu conselho. Escolhe, ainda, a via da inversão pró-aristocrática, ou seja, de restauração de privilégios e direitos antes postos em causa, e isto certamente por opção política de Estado. O rei edifica, igualmente, um Estado que pronuncia em boa medida o absolutismo régio e o governo iluminado, por contraponto, aliás, ao problemático e agitado centralismo do seu antecessor Dom João II. Tudo isto contribuiu para a constituição do Império Português, fazendo de Portugal um dos países mais ricos e poderosos da Europa. Dom Manuel I utilizou a riqueza obtida pelo comércio para construir edifícios reais, no que se chamaria muito posteriormente estilo manuelino, dos que são exemplo o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. A sua completa consagração europeia deu-se com a aparatosa embaixada em 1514, chefiada por Tristão da Cunha, enviando ao Papa Leão X presentes magníficos como pedrarias, tecidos e joias. Dos animais raros, destacaram-se um cavalo persa e um elefante, doravante mascote do Papa, que executava várias habilidades. Mas uma das inúmeras novidades que encantaram os espíritos curiosos das cortes europeias da época terá sido sem dúvida o rinoceronte trazido das Índias, que assumiu, então, um papel preponderante na arte italiana. Dom Manuel I dedicou-se à reforma dos tribunais e do sistema tributário, adaptando-o ao progresso econômico que Portugal então vivia. Prova de que Dom Manuel foi um rei que se preocupou em preservar a justiça e a boa ordem do reino, é que durante seu reinado não apenas as ordenações do reino foram reformadas, mas também os forais, a ordenação e regimento dos pesos em 1502, o regimento dos oficiais das cidades, vilas e lugares destes reinos em 1504, os artigos das cisas em 1512, o regimento dos contadores das comarcas em 1514, o regimento das ordenações da fazenda em 1516 e as ordenações da Índia em 1520. Obras de caráter burocrático fundamentais para a administração e organização do reino português. Jasmo Mosteiro dos Jerónimos.